Ezequiel capítulo 37, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles estavam sequíssimos. E Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então Ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Fala assim comigo: nervo, carne. Isso. E sobre vós estenderei pele. Diga: pele. E porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como se me deu ordem. Preste atenção. Portanto, profetizei como se me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e vieram nervos sobre ele. Diga: nervos. E cresceu carne. Diga: carne. E estendeu-se a pele. Diga: pele. Sobre eles, mas não havia neles espírito. Então Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, ou diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. Veja, 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 agora não é mais assopra sobre esses ossos, agora é assopra sobre esses. Não tem mais osso, agora só tem cadáver. Agora eu te pergunto, será que a cena melhorou ou piorou? Pensa direitinho, pensa direitinho. Do que você teria mais medo? Sai do espiritual, vem para o racional. Imagina que você entra num lugar, é um vale, ou seja, paredes na lateral que fazem sombras no meio do beco aonde você está. O vento ali não está exposto ao sol ou à luz ou a nada que possa ser dissipado nos ares, então você está num lugar, a princípio, frio, escuro. Ah, Camila, mas é uma visão. Ué, no sonho que você tem, você não tem sentimento, não? Quando você sonha, você não sente as coisas, não? Quem é que já ficou com raiva porque alguém te acordou na hora que tu ia comer o negócio? O sentimento é real. O sentimento está aqui, está tudo na cabeça, é real. A liberação de tudo que você sente de positivo é químico, é real, está acontecendo verdadeiramente no seu cérebro, sim ou não? Então imagine você num lugar, possivelmente com pouca luz, calafrio, meio escuro. A gente sabe que não é um lugar legal. E como que a gente sabe que não é um lugar legal? Porque para lugar legal Deus convida, para lugar que não é legal Deus te toma e te leva. E foi isso que aconteceu. Me tomou, me levou, me fez andar, tudo imperativo, tudo impositivo. Vou repetir, ó, me tomou, me levou, me fez andar, ou seja, eu não queria. Estou aqui porque Ele me tomou, estou aqui porque Ele, ai, como é que você consegue? É Ele que me faz andar. Está entendendo? Então imagine Ezequiel nesse contexto. E aí, não o bastante ele está ali e o lugar está tomado de ossos. Mas os ossos não estão só secos. Você leu comigo, os ossos estavam como, gente? Olha o hiperlativo aí, sequíssimos. Estava tão seco que não oferecia ameaça. Fala a verdade. Quando você vê uma coisa assim, uma ossada muito seca, ela não tem um poder de te oferecer uma ameaça muito grande, porque você nem identifica que tipo de osso você está vendo. É tão seco, você não sabe o que é.
Se é de bicho, se é de gente, você não sabe. Aí, imagina, é uma imagem, é uma visão, é um cenário. Fala aí, filme de terror. Vamos falar real? É ou não é? Agora é uma visão de Deus, você acredita? Aí, olha o que o Senhor diz, uma mensagem. A visão é horrível, mas a mensagem é forte. A mensagem é que vai levantar um exército. A mensagem é que aonde tem morte vai haver vida. A mensagem é que tudo que estava seco agora vai ser tomado pelo Espírito de vida. Oh, meu Deus do céu. A mensagem é forte, é ou não é? É ou não é? Mas a visão é catastrófica. Agora pensa, Deus entrega a mensagem e este homem vai liberar a palavra. Ele começa a liberar a palavra. Só que enquanto ele libera a palavra, uma visão quase que de efeito especial vai começar a acontecer diante dos olhos dele. E ele vai ver, e a primeira coisa é que no meio do silêncio daquele vale, aonde ele só ouve a voz ecoante da sua profecia, de repente cada osso se junta ao seu osso. Você sabe o barulho que faz osso se juntando ao osso. É tipo aquelas caveirinhas que alguém sacode em determinada época do ano. Aquela visão meio oca, meio estranha de um osso se juntando ao osso. E por que faz tanto barulho? Porque tem um pedaço de osso aqui e tem outro lá atrás, perto da porta. E quando a Bíblia diz cada osso se juntando ao seu osso, não é que um fêmur está sendo colocado em um pedaço de bacia que está do lado dele. Senão não faria tanto barulho assim. Simplesmente estaria assim, olha, e os ossos se juntaram. Não é não? E aí beleza, mas não, se juntava cada osso ao seu. Diga comigo, ao seu osso. Então cada pedaço de osso ali corresponde a um indivíduo na visão. Então pode ser um pedaço de fêmur aqui, e a bacia desse fêmur está lá do outro lado, porque Deus está constituindo o exército como indivíduos. Então não é um fêmur achar uma bacia, é o fêmur ser colado na bacia do fêmur. Não, você não entendeu. Cada osso ao seu osso, Deus me livre e guarde. Vamos supor que a gente vira tudo uma ossada só. Só que no meio dos anos, cada pedaço de um osso nosso foi parar em um lugar. Seria mais fácil se a gente tivesse um mapa, reproduzisse um esqueleto e chamasse outras pessoas para nos ajudarem a reproduzirem esqueletos. E levantaria-se provavelmente um exército meio thriller. Porque tem um fêmur, mas não é dele. Tem uma bacia, mas não é dela. Essa espinha está nele. Funciona? Funciona, mas flui? Não. Por quê? Porque está nele, mas não é? O vento do Espírito vai ajuntar cada osso ao seu osso. Não vai ficar estranho, não vai ficar esquisito, vai ser perfeito. Então por causa disso começa esse barulho. Um barulho, imagina irmãos, imagina o barulho. E imagine que à medida que você fala o barulho aumenta. Eu não sei o que é pior. Essa visão de Ezequiel é muito interessante para a gente refletir. Eu não sei o que é pior, profetizar e não acontecer nada. Porque nas primeiras palavras não acontecem nada. E a impressão que dá é tipo assim, o que adianta eu continuar falando? Não está acontecendo nada. O que adianta eu continuar profetizando? Não está acontecendo nada. O que adianta? É um silêncio. Um silêncio. Tudo aquilo que é liberado tem um tempo de correspondência, seja oração, visão ou palavra profética. Então, à medida que Ezequiel começa a profetizar, ele vai liberar a palavra, mas o retorno não vai ser imediato, haverá um intervalo de silêncio. Então ele vai profetizar e não vai acontecer nada. E isso é angustiante para quem profetiza, porque quem começa o início da profecia sabe o final dela. E ele sabia que o final era vida, o final era exército, o final eram ossos, o final eram pessoas, o final era tudo de bom. Mas quando ele começou a profetizar, não acontecia nada, mas ele não parou de profetizar. Então eu não sei o que é pior, se é quando você começa a profetizar e vê que não acontece nada, a tentação da desistência que dá em não querer parecer uma maluca, um maluco e dizer assim, eu vou parar de ficar falando isso sozinho, só eu falo, só eu vejo, só eu ouço, nada acontece. A profecia, ela tem esse poder, a palavra profética, ela faz isso com o próprio profeta, ela faz isso conosco. Você é tentado
limitado pela sua própria incredulidade, pela sua própria natureza humana, pela sua racionalidade, porque não faz sentido profetizar. Profetizar é algo altamente espiritual. Profetizar não é racional. Então, enquanto você profetiza no espírito, a sua racionalidade diz que você é maluco, que você é iludido, que você é utópico. Escute, Deus não vai parar, Deus não vai fazer parar de deixar funcionar a sua consciência enquanto você profetiza. Você não se torna espírito quando profetiza. Você continua sendo espírito, alma e corpo enquanto profetiza. No espírito você profetiza, mas no corpo, na alma, na mente humana, o raciocínio do seu consciente está em plena função e ele está colocando em cache, em prova, o tempo todo enquanto você profetiza. Por quê? Porque teus olhos não veem e a consciência trabalha pelo que os olhos veem. Tua boca fala algo que não combina com o cenário, então a tua mente está trabalhando para o que você está profetizando. Você está falando de quê? A profecia vai para o vale, mas na tua mente o cérebro quer procurar essa informação. Você está falando para quem, cara? Não tem ninguém te ouvindo. Você está pregando para quem, minha filha? Não tem. Você está entendendo? A tua carne, a tua alma, a tua mente, o teu cérebro, não a mente, o cérebro, né? Ele vai trabalhar o tempo todo para te colocar num cano de incredulidade. Ele vai fazer de tudo para você parar. Não faz sentido, olha onde você está. Não faz sentido, olha com quem você está. Não tem ninguém falando com você, para de ser maluca. Então, por mais que você esteja ouvindo a voz de Deus dizendo fala, ouvindo a voz de Deus dizendo profetiza, há uma série de coisas que vão cooperar continuamente para que você pare de fazer aquilo. E à medida que você fala e não acontece, à medida que você continua e não tem retorno, isso é angustiante, aflitivo. E você começa a pensar se é real como você achava que era real, coisas que você outrora tinha certeza, mas que agora você pensa, cara, será que eu não fiquei doido? Será que o profeta não estava na carne? Será que aquela voz que eu falei que era Deus o tempo todo não foi um ato emocional daquele culto que eu vivi aquele dia? Eu estou falando rasgado, que é para você entender que eu conheço as vozes que permeiam a sua mente. Só que hoje Deus me manda dizer, vou separar o que é teu e o que é meu. Hoje eu vou separar o que é de ti e o que é de mim. Por quê? Porque aonde o meu espírito te manda profetizar, a dúvida não abre a boca. Aonde o meu espírito te manda profetizar, a inconstância não vai frear a tua potência, não vai frear a tua intensidade. Todavia, cabe aqui a reflexão nessa leitura, de pensar, o que devia ser pior naquele momento para Ezequiel? Perceber que a fala dele ecoa no vazio e não tem um retorno? Ou será que essa segunda parte é pior? Porque o que acontece na segunda parte? Ele profetiza e tudo obedece quando ele manda. Ele aqui é Deus. E ele não está falando o que ele quer, ele não está falando o que ele sente, ele não está falando o que ele pensa. Gente, é muito importante entender isso. Você pode profetizar e falar, e perceber por um tempo que não há retorno, mas não pode ser todo o tempo e não pode ser para sempre. Logo, se eu continuo falando algo que eu digo que é de Deus, e aquilo nunca acontece, não tem um prognóstico de que acontecerá, eu tenho que entender se sou eu que estou falando ou se foi Deus que me disse. Porque o compromisso de Deus não é com a realização dos meus sonhos, mas com o cumprimento das visões que Ele me deu. E a verdade é que estamos querendo usar evangelho, estamos querendo nos envolver com o poder de Deus, não para que Deus cumpra o que Ele falou, mas para que Ele cumpra o que nós desejamos. Então não entendemos quando estamos na igreja,
cultuamos a Ele, profetizamos, dizimamos, ofertamos, pregamos, dizemos que cremos, mas começamos a ver que coisas que sempre desejamos não aconteceu. Deus está passando em revista. Nessa noite Ele está dizendo: eu quero que você avalie com carinho isto que está te chateando e não aconteceu, isto que está te frustrando e não aconteceu, isto que está te desanimando e não aconteceu. Isto foi uma palavra que eu te dei ou foi uma coisa que você queria que eu te desse? Eu vou falar como Deus está mandando, mas é com carinho. Eu não estou dizendo que Deus não realiza os seus sonhos. Eu não estou dizendo que Deus não é capaz de fazer algumas vontades suas. Só que o que ele disse para o profeta Jeremias é o pilar do comprometimento de Deus com aquilo que ele disse. Ele mostra uma vara frutífera e ele diz: Jeremias, o que vês? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E aí o Senhor diz para ele: viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Vez ou outra achamos que quando a palavra de Deus diz acerca do caráter de Deus, assim porque Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Então, ainda que nós sejamos infiéis, ainda que eu seja infiel, Ele vai cumprir o que Ele me prometeu. Porque ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E a gente leva isso para o seguinte lado: mesmo que eu não preste, mesmo que eu não mereça, mesmo que eu fale, mesmo que eu erre, mesmo que eu caia, mesmo que eu não cumpra nada do que cabia a mim fazer, no final Deus vai cumprir aquilo que Ele me falou, porque a promessa de Deus é fiel. Não é assim. Deus é fiel à sua palavra. O que isso significa? Que Deus não luta contra Deus. Fala comigo: Deus não luta contra Deus. O que significa? Que se eu tenho uma palavra de Deus, Deus vai fazer cumprir aquela palavra que Ele me entregou. Então eu preciso ter certeza que aquilo que eu carrego e que aquilo que eu estou portando, pelo qual eu estou empenhando a minha vida, é uma palavra que Deus se comprometeu e Ele vai fazer cumprir. Agora, eu não posso pegar essa fidelidade que Ele tem com aquilo que Ele disse e obrigá-lo sentimentalmente a se comprometer com aquilo que eu quero. Porque a fidelidade de Deus, ela se estende até aonde a sua palavra vai. Eu vou falar de novo. A fidelidade de Deus se estende até aonde a palavra dele vai. Então a primeira coisa, eu preciso ter certeza: foi Deus que falou? Ou fui eu que responsabilizei Deus de fazer cumprir isso? Porque há anos eu quero isso. Porque há anos eu sonho com isso. Isso precisa entrar na nossa mente. Porque senão começamos a transferir para Deus peso de frustração, de coisas que eu não estou recebendo o retorno que eu queria, porque eu coloquei toda a minha fé em Deus para realizar tal e tal coisa. E por que Deus não fez? Ele está dizendo: porque eu posso até realizar o seu sonho, eu posso até realizar o seu desejo, eu posso responder um pedido de oração que não estava alinhado com aquilo que eu queria. Camila, Deus também faz isso? Ele faz, Ele pode fazer. Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante. A cananeia, o que Jesus vai dizer para aquela mulher que clamava pela filha? Olha, não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. O que Ele está dizendo, entre aspas? Respeita a fila, primeiro os filhos, depois os gentílicos, que éramos nós. Aí a mulher vai clamar e não vai parar de clamar. A fé dela vai elevar o nível dela. E aí ela vai dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Quando ela consegue a atenção de Jesus, e Jesus fala isso que eu acabei de dizer para ela, ela diz assim: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé, vai em paz e seja feito contigo como tu queres. Não é como eu quero, não é como eu agendei para ser feito. Vai em paz e seja feito contigo como tu queres. Diga para mim, Ele realizou o desejo dela, sim ou não? Realizou o sonho dela, sim ou não? Essa mulher ficou crente depois? Não sei. Ela foi para a igreja depois? Também não sei. Isso deu a ela alguma garantia de que seu nome estava escrito no livro da vida? Nenhuma.
mas ele fez o que ela queria. Então eu não estou dizendo que Deus não faz. A parábola da viúva e do juiz conta: pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque o que pede, recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. A parábola da viúva e do juiz, ela vai, por exemplo, contar que pode bater o dia inteiro, e aí o homem quer dormir. Só que se ela não parar, nem que seja para ele dormir, ele vai levantar e vai atender. E vai entregar o pão para quem tiver que encontrar. Isso é vontade divina? Não, isso é súplica terrena, insistência. Então eu não estou dizendo que Deus não faz. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa. Eu só não posso achar que a responsabilidade e a prioridade de Deus é com os meus sonhos. Porque a responsabilidade e a prioridade de Deus é com as suas visões, é com os seus planos. Ele responde a si mesmo. Ele presta conta consigo próprio. Então é necessário ter essa compreensão. Vai ouvindo isso aí. Então quando você está nessa posição que o profeta Ezequiel está, você é tentado por esse nível de incredulidade. Você é tentado pela ausência desse retorno. Mas ao mesmo tempo, quando você rompe esse silêncio, e por que eu estou pregando isso? Porque essas duas coisas Deus vai começar a fazer na tua vida a partir de hoje. E eu não estou falando isso só porque eu vim pregar, não. Eu estou falando isso não é por causa de mim, não. É porque a palavra que Deus me deu para esta noite é resposta para o teu ano de 2025. Ela não é resposta só para o seu dia. Ela é resposta para uma conduta de fé que você vai aprender a exercer a partir de agora. Quais são as duas verdades? Primeira verdade: você não vai mais conseguir empurrar para Deus, obrigando Ele a fazer aquilo que é seu. O Espírito que divide alma, que divide carne, que separa a medula, o Espírito que compartimenta o que é do homem, o que é da carne e o que é de Deus. Ele está dizendo: a partir de hoje você não joga para mim o que não é meu, mas também não fica contigo o que é para mim. Eu vou assumir o que é meu na tua vida, e você vai assumir a responsabilidade do que é teu na tua vida. E Camila, o que vai determinar o sucesso? Fica a dica: o sucesso não está em você gastar a tua vida, teu tempo e tua energia para fazer o que você quer, porque o que você quer é passageiro. Sonho é circunstancial. Quando tu tinha 12 anos tu queria uma coisa, com 15 tu já quis outra, com 18 já mudou de novo. Tu já viu gente feia que tu queria namorar, que naquela época era linda. Hoje quando tu olha, tu diz: como é que eu achava bonito esse cara? Porque a gente muda, a circunstância muda. Então dedique sua vida e sua energia, não para cumprir o seu querer, mas para cumprir a palavra que Deus te entregou. A palavra que Deus te entregou vai te levar para um lugar seguro. Eu vim afrontar, eu não vim só confrontar, não. Eu estou debaixo de autoridade profética aqui. Eu vim afrontar a incredulidade do teu interior, e Deus vai botar ela no lugar, e Deus vai dizer a ela: a partir de hoje você aprende a separar o que é teu e o que é meu, e vai entender que é melhor acreditar no que é meu, é melhor gastar tempo com o que é meu, é melhor confiar no que vem de mim, é melhor acreditar no que eu te disse. Clama a mim, clama a mim, é a palavra que ele disse. Oh, meu Deus. Ele disse isso à sua Israel, e nós somos o Israel de Deus, e por isso recebemos essa palavra profética também. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas. Vamos, coisas grandes. Não é difícil alguém anunciar coisa grande. Difícil é fazer essa coisa grande se tornar firme, segura. Falsos profetas enganam pessoas com falsas profecias porque elas são grandes. Não é difícil trazer uma coisa grande. Você sabe que uma coisa grande só um Deus grande pode fazer. Mas entrar numa realidade profética não é saber que Deus pode fazer algo grande, é saber que Ele me envolveu em algo grande e me faz sentir-se seguro dentro disso. Bata o pé bem forte no chão aí e diga: firme. Vamos, diga: firme, firme. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e que não sabes. Então Deus quer revelar
algo sobre o seu futuro que te envolve, E para que você tenha noção clara dessa visão e caminhe com segurança sobre ela, você tem que botar essa incredulidade no seu lugar e separar os seus sonhos do lugar da profecia. Eu vou falar uma coisa que não é fácil de falar, menos ainda de ouvir, mas está na hora de você crescer e entender. Chamado é uma coisa, sonho é outra coisa. Ministério, unção, dom, carisma, poder de Deus, vida sobrenatural e tudo mais que você encara como sucesso de vida com Deus, não estão e não podem estar no mesmo lugar da esfera de realizações pessoais. É isso que está consumindo o seu entendimento. Outro dia eu trago o restante, mas entenda. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então essa parte da vida e da profecia, da palavra profética que Ezequiel está lançando, ela fala muito sobre o nosso estado, mas a outra parte fala tanto quanto. Qual é a outra parte? Eu disse que se por um lado essa parte é angustiante, a parte que eu profetizo e não acontece nada e eu tenho que continuar profetizando, porque ela envolve tudo isso que eu falei até agora, a outra parte não melhora quando você evolui. Olha para o teu irmão, manda real para ele e diz, vai continuar mais difícil. Não vai ficando mais fácil à medida que você rompe. Acredita? Não, eu não posso fazer um castelo de areia para você não. Eu vou te plantar o plano original aqui. E ele é maravilhoso, ele é grande, ele é seguro, ele é firme, ele dá retorno. Mas eu não posso mentir para você. Não vai ficando mais fácil à medida que você vai rompendo. Não vai. É como diz um ditado popular, não é que a vida fica mais fácil, é você que fica mais forte. Você não vai ficando mais fácil, você vai ficando mais profético. Ele é bacanto, remasse. Debite, camanto, rebaias. Não é que a visão vai ficando mais fácil. Não é que o ministério vai ficando mais fácil. Não é que o chamado vai ficando mais fácil. Não é que o casamento vai ficando mais fácil. Não é que a maternidade vai ficando mais fácil. Não é que o teu negócio vai ficando mais fácil. Não. É você que vai vendo que cada vez que você rompe uma área que você considerava que era difícil, Deus te coloca num novo nível de fé para te mostrar que você pode ir além do lugar que você estava. Só que é complexo. Por quê? Se a primeira fase, que foi essa que eu coloquei, aonde não dá retorno, e eu sou tentada por toda essa mistura, onde eu tenho que aprender a fazer separação, a outra parte é desafiadora tanto quanto, e ela não ameniza. Por quê? Se é difícil não ouvir nada, é também difícil ouvir um barulho. Porque Deus diz como vai ficar, mas não te priva da experiência de como você vai sentir enquanto a coisa está acontecendo. Eu vou te dar um exemplo claro acerca do próprio Jesus, o melhor exemplo de todos para tudo. Jesus sabia que veio ao mundo para entregar a sua vida por amor de todos nós, sim ou não? Sabia que ia morrer morte de cruz, sim ou não? Sabia que ia ser doloroso, sim ou não? Sabia que ia ser também doloroso na alma e nas emoções, porque seus discípulos o deixariam, um deles o trairia, e tantas outras coisas aconteceriam. Ele sabia disso, sim ou não? Ele se preparou o tempo todo para isso, sim ou não? Na realização do primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, quando a mãe dele contou a situação, o que ele disse para ela? Mulher, ainda não é chegada a minha? E ele estava falando acerca da crucificação. O que Jesus estava dizendo é que a realização de tudo aquilo que ele tinha para fazer ainda estava mais à frente. Por exemplo, você vai ver momentos em que Jesus curava, muitos momentos, muitas pessoas. O que ele dizia para algumas dessas muitas pessoas que ele podia? Não conte a ninguém isso aqui que eu fiz. Ele queria protelar ao máximo, aparentemente, para que ele pudesse continuar curando mais vidas e exercendo mais o ministério, manifestando melhor o reino de Deus e incutindo a mentalidade do reino na vida dos seus discipulados. Contudo, mesmo estando preparado, mesmo sabendo tudo que passaria, quando chega o dia da entrega, ele celebra a ceia, canta um hino, vai para o jardim, ora. E qual é a oração que ele faz, gente?
Como é que pode? Como é que pode? Para mim essa é uma das maiores características de que o nosso Deus humanizou-se. O fato de ter consciência de que toda a sua palavra iria cumprir-se não tirava dele a certeza do sentimento e da dor enquanto ele passava. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas seja feita a tua. Mas só de ter cogitado, gente, ele tem 33 anos e meio. Durante esses 33 anos ele sabe que ele só veio aqui para isso. Todo o restante foi adorno, todo o restante foi bênção. Cada milagre foi maravilhoso, mas ele veio aqui para isso, para sofrer morte de cruz. E aí quando chega o dia disso começar a acontecer, ele diz, Pai, se possível, como pode? Porque o fato de eu saber que Deus vai fazer, e o fato de eu saber que a palavra que Deus me deu já está pronta, não priva de mim o que eu vou sentir enquanto Deus está trabalhando. Não priva de mim o que eu vou viver enquanto Ele está fazendo. E qual é a segunda parte então? A segunda parte é quando Ezequiel profetiza e o barulho começa. Junto com um barulho vem um ruído. Gente, a visão é divina, mas parece filme de terror. A visão é divina, mas parece filme de terror. Imagina os ossos tremendo no vale, o ruído vindo tremendo no vale. Quando eu ficar doida, tu fica doido comigo. O ruído vindo, vai, cadê sua doidura? Cadê sua maluquice? Vem comigo. Você está muito sensato ainda. Imagina essa cena, um ruído, um barulho, cada osso se juntando ao seu osso. E aí ele começa a profetizar. E a palavra profética é clara: porém em vós nervos, carne, tendões, estenderei sobre vós pele. Eu e você glorificamos, porque vemos a visão completa. E levantou-se um poderoso e numeroso exército. Mas o que Ezequiel está vendo? Ezequiel está vendo pela primeira vez um corpo de dentro para fora. Ezequiel está vendo nervos aparecendo no meio do nada, carne se estendendo sobre o corpo, sangue por cima de veia, veia por cima de músculo, e o tecido da epiderme sendo revestido em todas as suas 8, 9 camadas, sei lá, e vai colocando. Você dá glória porque não estava lá, mas para pensar na cena. E ele tem que continuar profetizando, porque a profecia não pode parar de ser liberada enquanto o resultado não for completo. Nosso Deus é o alfa e o ômega. Ele não vai colocar na sua boca um meio, se ele já não tiver um fim para aquilo que ele te mandou fazer. Então não pode parar de profetizar. Vai sentir medo e vai continuar profetizando. Vai ser tentado pela incredulidade e vai continuar profetizando. Haverá momentos da sua vida que não vão parecer a vida de um cristão, vão parecer um roteiro de filme de terror, e você tem que continuar profetizando. Vai ter que profetizar no vale, vai ter que profetizar na radioterapia, vai ter que profetizar na quimioterapia, vai ter que profetizar no processo jurídico. E alguém vai dizer: a tua vida não parece coisa de Deus, parece um filme de terror, parece um livro de Stephen King. E Deus está dizendo: continue profetizando. Profetize contra a incredulidade, profetize contra a humanidade incrédula. Continue profetizando, continue para Camila, eu estou com medo. Continue profetizando. Camila, eu não tenho certeza se vai acontecer. Não precisa. Você só precisa repetir o que Deus disse. Grite comigo assim bem forte: fé. Tá fraco, o pessoal lá de fora, diga: fé. Fé não é um sentimento. Diga: fé não é o que eu sinto. Diga: fé é o que eu sei sobre o que Deus disse.